Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos tentar um novo formato de aula, eu espero que vocês gostem. Nós não vamos usar PowerPoint, vamos usar alguns recursos visuais aqui dessa plataforma que eu estou usando. Vamos ver se vocês gostam. Se vocês preferirem, depois eu volto a usar o PowerPoint, porque é indiferente. Que eu acho que temas, principalmente os evangélicos, talvez seja melhor esse contato face a face, porque a gente vai contar e interpretar histórias, né? E a de hoje é uma das que eu mais gosto em todo o Evangelho, e talvez seja um dos motivos que me fazem acordar todos os dias e estar muito satisfeito em ser espírita, que é a parábola do bom samaritano, né? E eu vou até explicar por quê. Essa parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é um dos itens do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, gente, essa parábola começa com uma pergunta que os fariseus fazem para Jesus, e que parecia, vamos dizer assim, quando fizeram, uma pergunta muito inocente, né? Mas, como sempre, eles estavam tentando pegar Jesus no contrapé, né? Então fizeram a seguinte pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí Jesus habilmente responde a eles: olha, o que é que está dito na lei? Né? Porque presumimos que eles sabiam, são conhecedores da lei, né? E aí eles responderam: olha, mestre, está dito na lei que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? E aí Jesus responde, então: bom, muito bem, vocês já me responderam, vocês já sabem o que fazer, então, para possuir a vida eterna. E aí eles vêm com a pergunta, e aí vem a pegadinha, né? Mas, Senhor, quem é o meu próximo? Bom, e aí, então, Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Antes até de eu reproduzir mais ou menos a essência do que Jesus passou nessa parábola do bom samaritano, e até para que a gente possa captar a profundidade dessa parábola, é interessante a gente fazer uma passada pelos elementos históricos, né, geográficos ali da época, divisão de poder ali na região que hoje é Israel, e também alguns, vamos dizer assim, detalhes ritualísticos, né? Isso vai deixar a parábola muito mais interessante. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é que o Estado de Israel, naquela época, o que é hoje o Estado de Israel, era dividido em dois reinos. Um reino ao sul, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e um reino ao norte, que era o reino de Israel, cuja capital era Samaria. O reino ao sul, o reino de Judá, os naturais desse reino eram judeus. E ao norte, no reino de Israel, os que vinham da cidade de Samaria eram os samaritanos. Hoje em dia, o Estado de Israel reconhece tanto os samaritanos quanto os judeus como judeus. Porque a religião, em termos de princípios, as religiões eram parecidíssimas, eles seguiam mais ou menos o mesmo código de conduta. A diferença é que eles divergiam em relação a rituais. E aí, por essa razão, vamos dizer assim, os judeus do norte, dentre os quais se incluíam os samaritanos, entendiam que os judeus do sul, cuja capital era Jerusalém, né, do reino de Judá, eram hereges, e vice-versa. Então, eles tinham princípios muito parecidos, seguiam as mesmas regras, mais ou menos, mas eles tinham diferença nos rituais, e isso fazia com que um considerasse o outro herege. Hoje, o Estado de Israel considera todos judeus, inclusive aqueles que são samaritanos. Tem a religião tradicional samaritana, que tem pouquíssimos adeptos ainda, porque pela religião deles, eles só podem se casar e procriar com pessoas que sigam os costumes, né? Então eles começaram a ter uma série de problemas genéticos, inclusive, e hoje me parece que tem menos de mil e poucas pessoas que
são samaritanos tradicionais e a tendência é que eles, por razões genéticas, inclusive, acabem desaparecendo, né? Mas, então, assim, muito embora eles fossem muito parecidos, eles consideravam uns aos outros hereges, né? Pessoas que não seriam salvos. E uma outra coisa que eu acho que é importante também para a gente conseguir entender os detalhes, né, dessa parábola é a função do sacerdote e do levita. O sacerdote era o doutor das leis lá, né, era o cara mais importante, era alguém que necessariamente conhecia a lei, era alguém do reino de Judá que conhecia profundamente a lei, e o levita era um semi-sacerdote, era um assistente dele. A sua sugestão é que vocês guardem isso, porque isso vai deixar a parábola muito mais bonita, né? Bom, mas então vamos a ela agora, a parábola do bom samaritano. E aí Jesus, quando perguntado pelos fariseus como eles vão saber quem é o próximo, né? Como eu vou saber quem é o meu próximo? Jesus começa a contar então essa história de que um homem vinha descendo de Jerusalém, capital do reino de Judá, indo para Jericó, que é uma cidade ao sul do reino de Israel. E no meio do caminho, esse cidadão, que era um judeu, foi interceptado por ladrões. Os ladrões bateram nele, levaram tudo que tinham, deixaram ele ferido, quase morto, no meio do deserto. E aí passa ali pela estrada um sacerdote, conhecedor das leis, vê aquele cidadão judeu machucado, largado na estrada, ferido, sem roupa, e passou por ele sem se abalar. Também, em seguida, vem um levita andando, alguém que também deveria conhecer as leis, não tanto quanto um sacerdote, mas ele teria pleno conhecimento das leis. Na hierarquia ele está logo abaixo, mas é alguém que teria obrigação de seguir o que mandava a religião à época, né? E também olhou aquilo, olhou o homem ali machucado, jogado e passou reto, né? E aí vem então um samaritano, alguém de uma cidade ali de cima, que seria um herege, e ele olha aquele homem ali machucado e é tocado de compaixão de Jesus. Então ele tratou as feridas do homem, né, jogou óleo e vinho, né, nas feridas, que eu acho que era o tratamento que tinha na época. Depois pegou esse homem machucado, colocou no lombo do cavalo, levou para uma hospedaria. No dia seguinte, nessa hospedaria, ele deixou 2 denários, dinheiro lá da época, não sei exatamente quanto deve ser isso, mas deve ser bastante. Deu esses 2 denários para o estalajadeiro e disse: olha, cuida muito bem dessa pessoa, né? E se esse dinheiro que eu estou deixando aqui não for suficiente para cobrir as despesas dele até ele se recuperar plenamente, quando eu regressar da minha viagem, eu vou e quito as despesas excedentes, né? E aí, então, depois de contar essa história, Jesus pergunta: quem foi o próximo do que caiu nas mãos dos ladrões, né? Quem foi o semelhante, né? Aquele que se reconhece como semelhante e que, de fato, agiu, fez para o outro o que gostaria que fizessem com ele? Foi o sacerdote, que teria obrigação de fazê-lo, né? Foi o levita ou foi o samaritano? E aí os fariseus, muito a contragosto, disseram: foi o que teve misericórdia, né? E aí Jesus falou: então vá e faça o mesmo. Essa história, ela me toca muito, e isso o próprio evangelho no texto acabou, vamos dizer assim, me esclarecendo a beleza desse texto, né, dessa parábola, porque o evangelho prega, acho que especialmente, e a gente vai encontrar isso em toda a codificação, que nós viemos aqui para aprender a ser caridosos e humildes, né, e
para apagar a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho, né? E a gente vai ver espalhado na codificação as bem-aventuranças, que a gente, bem-aventurados são os humildes, né, porque deles é o reino do céu. A gente também é estimulado para fazer para os outros o que a gente quer que façam com a gente mesmo, para a gente amar os nossos inimigos, outro ponto também do Evangelho, perdoar para ser perdoado. Um outro ponto muito interessante, assim, eu gosto demais disso que está no Evangelho, que é julgar a si mesmo antes de julgar os outros, e mais ainda, né, que a gente vai ser julgado com a mesma régua que a gente usa para julgar os outros. Talvez seja a essência do que vem a ser justiça, né? Mas o que é lindo nesse texto, e eu acho que essa vamos dizer assim, é o ponto, será que a ortodoxia da fé salva? Porque o sacerdote, ele é um ortodoxo, ele é o responsável pelos preceitos, ele que conhece a lei, né? O levita também. Esses são fiéis ortodoxos. Será que é isso que salva? Então, Jesus nessa hora, ele fala, não, o herético aí, o herege, na verdade, ele sendo caridoso, ele está à frente do ortodoxo insensível, né? Então, quer dizer, Jesus diz que caridade não é uma das condições da salvação, né? Junto com guardar domingos, fazer rituais, ele diz que a caridade é a única condição de salvação. Ele fala, não adianta você ser sacerdote, não adianta você ter ortodoxia, seguir ritos, se você não faz a caridade. O que importa é a caridade. Você pode ser o que você for, você pode ser o samaritano e não seguir o rito que vocês, fariseus, entendem ser o correto. Mas se vocês não forem caridosos, se você for samaritano e for caridoso, você vai ganhar a vida eterna. Se você não for caridoso, você não ganha. Então, isso reforça, primeiro, o fato de que a gente veio aqui aprender a ser caridoso e a negar orgulho e egoísmo, né? Você vê o samaritano sendo caridoso e provavelmente o sacerdote e o levita sendo egoístas, né? Esses seriam os grandes males da humanidade, mas também existe uma verdade implícita nisso que é muito importante. E isso é a essência do kardecismo, de que não existe ritual, não existe nome, não existe religião que esteja mais certa do que outra. O que existe, sim, é a gente viver da caridade. Talvez, hoje, por eu ser kardecista, me é dado conhecer de determinadas coisas que, se eu fosse católico ou se eu fosse de alguma outra religião, não me seria dado conhecer. E talvez, e por que não, gente? A gente não pode ser arrogante, né? Um budista talvez tenha uma visão diferente, mais ampla de algo da existência que nós, hoje, dentro do kardecismo, não tenhamos, né? Não temos, vamos dizer assim. Então, eu acho que a beleza, a grande beleza está no fato de que, desse texto, de que só importa a caridade. Então, a gente vai ter, depois de ler essa parábola e incorporar o sentido dela, quando alguém virar para a gente e falar, olha, eu sou da religião tal, eu tenho tal, a gente não deve pensar, puxa vida, essa pessoa podia ser espírita, ela estaria melhor. Não. Não é esse o recado, isso não é ser kardecista, pelo contrário, né? As pessoas, uma árvore se conhece pelos seus frutos, né? Outro trecho do Evangelho. A pessoa vai ser salva ou não se ela agir de acordo com os preceitos da caridade, não em razão da religião que ela tenha, por mais que essa religião nos pareça estranha, distante, diferente do que a gente está acostumado, né? É isso, gente. Espero que vocês gostem desse formato novo e vejo vocês amanhã, tá bom? Um beijo para todos.